Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, independente de como você entrou aqui nessa noite, saiba que esse amor já te alcançou. Essa é a sua segurança, essa é a sua certeza, que o amor de Deus já te alcançou. Não foi pelo seu mérito, não foi por aquilo que você deixou de fazer no passado, ou por aquilo que você já fez no presente, mas foi pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou. Amém, queridos? Deus é bom, aleluia. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Que bom que você veio nessa noite, que bom que você não foi embora quando o pastor Guga me entregou o microfone. Você pode abrir sua Bíblia por gentileza, pode ligar a sua Bíblia. Antigamente era só abrir, hoje é ligar também, né? 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 17. Fala sobre o momento de uma família que estava passando sobre pressão. E ele diz lá no versículo 17: E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. Ainda bem que mudou hoje em dia as coisas, né? Não é mais vai falar com a tua mãe não, tá, gente? Depois conversa com o pastor Guga sobre isso aí, viu, família? Resolve com a tua mãe, viu? Nós somos os líderes, amém? É velha aliança, não liga não, tá? É velha aliança. Vamos continuar aqui. Versículo 20 agora, não é isso? E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Bom, por enquanto até aí, vai melhorar, não preocupa não, tá? Aqui a gente prega a palavra da fé, viu? Mas hoje em dia, temos muita notícia aí fora, né? Sobre morte em mente. Pessoas que estão vivas, mas sua alma está morta. A sua mente está morta. E eu quero falar para você essa noite: não se conforme com o normal. Por mais que alguém venha falar: não, agora todo mundo, o filho vai nascer em TDAH, o filho vai nascer com não sei o quê, com doença mental, quer achar que isso é normal. Normal é o nome de um demônio. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus extraordinário. O seu pai é um pai extraordinário. E o reino dos céus é um reino extraordinário. E a boa notícia é que o reino dos céus já chegou a mim e a você. Amém? E nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Pastor Wellington pregou domingo agora falando sobre que a revelação do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nos concede paz. Hoje o tema eu coloquei, né? Vida à minha mente. Paz à minha mente, como se fosse uma declaração. E meditando naquilo que o pastor pregou no domingo, para não ficar no banco, né? Mas meio de brincadeira. Meditando no que o pastor pregou domingo, perceba no texto lá de 2 Pedro, capítulo 1. Ele fala sobre o conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus. Nós precisamos conhecer a Deus e a Jesus. Que Deus é o nosso Pai, é um Pai bom, e nele podemos descansar a nossa mente. Amém?
nele podemos descansar diante da pressão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre uma mentalidade de paz, uma mentalidade de vida. Eu quero falar um pouquinho sobre alma hoje. E a segunda parte desse texto, ele fala sobre o conhecimento de Jesus. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu venho nessa noite para lembrar a você que o sangue de Jesus não chegou só até o teu pescoço. Que o sangue de Jesus alcançou a sua mente também. A obra que Jesus fez no seu espírito, a obra que alcançou o seu corpo, alcançou também a sua mente. Você não nasceu de novo para estar com a mente sob pressão, amém? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém, gente? Vamos mandar embora esse espírito de medo que o mundo quer colocar, que é o normal, amém? Nós vivemos num reino sobrenatural. Amém, queridos? E Deus é bom. Aleluia. Deixa eu me adaptar ao tablet aqui, que eu, primeira vez estou pegando, vai ser bom, porque eu estou pegando com o tablet hoje. E eu quero te dar algumas dicas. A primeira é entender, é lembrar que a salvação foi por uma substituição. 2 Coríntios 5:21 é um texto clássico que falamos sobre substituição, né? Porque diz lá, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para todo aquele que nele está, nos tornássemos justiça de Deus. Então Jesus se fez pecado por nós, para que no sacrifício de Jesus, que nos substituiu, nos fizesse justiça de Deus. Justiça de Deus em condições de receber tudo que Deus tem para você. Você não é mais indigno. Amém? Você é digno de tudo que Deus tem para você. Amém? E assim foi também. A Bíblia é repleta de situações que mostram uma substituição. A Bíblia mostra também que Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos. Jesus recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça. A Bíblia ela não fala algo solto. A Bíblia ela não preenche simplesmente página para ter um livro grande. Ela coloca algo com propósito, meu irmão. Então você, toda vez que vier pressão na sua mente, lembre, declare, Jesus sofreu uma pressão na sua mente, para que eu não precisasse passar por pressão. Jesus já me substituiu no meu espírito, no meu corpo, mas também na minha mente. Deus não te fez para ter uma mente bagunçada. Amém? Ele te substituiu naquela cruz, na sua mente também. 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre santificar o nosso corpo, alma e espírito. Amém? Então, a nossa alma também é de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 6, por gentileza. Queridos, não aceite menos do que Deus tem para você. Eu sei que desde pequenininho eu ouvi, meu filho, se conforma, a vida é assim mesmo, às vezes a gente perde, às vezes ele ganha. Mas Romanos capítulo 12 fala, não se conformeis com este mundo. Não se conforme com as notícias desse mundo. Não se conforme com o normal desse mundo, amém? Teus filhos serão uma bênção. Teus filhos serão bem-sucedidos. A mente dos seus filhos são abençoadas. A sua mente é abençoada. Porque Ele te deu a mente de Cristo. Amém? Você estaria feliz se alguém falasse que você tem o dinheiro do Messi? Você estaria feliz. Se você tem o dinheiro do Elon Musk? E eu quero te falar, você tem a mente de Cristo. Amém? Mateus capítulo 6. Versículo 25. Diz lá, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem o ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Ei, queridos, alguém já viu aí um sabiá reclamando do preço da gasolina? Alguém já viu um papagaio aí gritando, Curupapo, o preço do café aumentou, Curupapo? Alguém já viu um papagaio preocupado, queridos? Você é muito mais importante que as aves. Amém? Vou falar que nem o pastor Joselito. Está na hora de alguns aí começar a olhar para pássaro, para pombo. Amém, gente? Ei, e o primeiro e o segundo passo que eu queria te falar. Tire o foco dos problemas. Lance as suas ansiedades sobre o Senhor. Coloque os olhos na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, ele fala que se o seu corpo, se os seus olhos forem luz, o seu corpo também será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será treva também. E quão grandes trevas serão? A diferença muitas vezes está aonde nós estamos focando. Eu vejo muitas vezes acontecer isso em igreja. É engraçado que quando a gente chega na igreja, os problemas já estavam lá. Só que aí o tempo vai passando, a gente vai achando que já fez o rema, já conhece Marcos 11, 20, eu conheço o Marcos 11, 23. Então eu já sou um crente maduro para avaliar a igreja. E aí nossos olhos tiram da palavra, saem do reino de Deus e começam a olhar pelos problemas. E aí no começo você está animado. E aí você começa a falar, mas a igreja começou a ter um problema, começou a ter aquele outro problema. Não, o problema já estava lá. A diferença é que você começou a focar no lugar errado. Deus não te chamou para ser parte do problema, Deus te chamou para ser parte da solução, queridos. Amém? Não deixe sua mente agitada com foco nos problemas. Um dia eu estava chegando em Brasília com a Dominique, logo, na primeira vez que a gente veio aqui, eu já vim transferido, eu não conhecia Brasília, e eu sei que eu vim com um propósito para cá, que Deus me chamou para cá. E quando eu cheguei assim, a gente foi para o hotel de trânsito ali da aeronáutica. A Força Armada ela tem um hotel que você paga um pouquinho a menos, e aí desconta lá no teu contra-cheque, e aí como eu não tinha recebido a transferência, era o Refúgio Fortaleza Socorro Bem Presente naquele momento. E aí quando eu cheguei no hotel de trânsito ali, com aquela convicção, hoje eu sei que é uma convicção, hoje eu entendo, estudando a matéria como ser guiado pelo Espírito Santo e outras matérias, mas sabendo que Deus tinha me trazido para esse lugar, eu fui no hotel de trânsito ali e eu recebi uma negativa, eu recebi um problema, eu recebi uma pressão, que não teria vaga no hotel de trânsito. E agora? Primeira coisa que veio na minha mente, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho família, não conheço ninguém aqui, não sei nem sair da base aérea, até chegar no final da base aérea é um caminho enorme, não tenho dinheiro no bolso, e agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa, estava aprendendo sobre fé já, e a primeira coisa que eu tentei fazer é pegar a Dominique e tirar o foco do problema. Eu saí do rapaz que era responsável do hotel, e eu falei, Dominique, vem cá, olha que árvore bonita ali, olha que árvore bacana ali. Porque eu já tinha um problema, eu não podia ter outro problema da mulher desesperada. Não é isso? Os maridos sabem disso, não é isso? Não adianta você levar mais problema, meu irmão, você vai ganhar 2, você já tem 1. Não adianta eu ficar falando do problema, não vai resolver. Então eu falei, eu virei, foi muito rápido isso aqui. Eu virei as costas, amor, aqui em Brasília é bonito isso aqui, né? E a gente começou a bater um papo ali, aí teve uma hora que ela se tocou. Eu estou fazendo o que aqui, que eu não fui para o quarto, acabei de chegar cansada de viagem, ela falou, mas e aí, eu já sei o que você está fazendo. Ai, meu Deus do céu, essa positividade tóxica aí, que não sei o quê. Mas ali eu tinha convicção que alguma coisa ia acontecer. Porque eu já tinha aprendido que o como não cabe a nós. O porquê não cabe a nós. O como, ele só te tira da fé e te coloca numa posição de dúvida. Ele não te traz solução.
Aprenda isso de uma vez por todas na sua mente. O como, o porquê, ele não te traz solução. Amém? Em nome das associações dos maridos. Olha para mim, não dá trela não, que daqui dá para ver tudo, hein, gente? Amém, gente? O que a gente precisa é solução. Quantas vezes já ouvimos? Deus não está ouvindo choro, Deus está ouvindo fé. Amém? Deus está ouvindo convicção. Então a primeira coisa, tire o foco dos problemas. Acalme a sua mente. Vai para o canto orar. Comece a orar em línguas. 1 Coríntios 14, uma excelente ferramenta. A oração em línguas. Aí a gente fica na dúvida se é bom ou ruim. A Bíblia está falando, ponto final, meu irmão. Acredite, é uma bênção para mim e para a sua vida. Amém? E a gente começou ali, e eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí começou a vir assim, né? Não sei, Deus vai mandar um amigo meu aqui que vai topar comigo, aquelas Jesuscidências, que é a Bá gosta, aquela Jesuscidência que um amigo está passando aqui, que eu trabalhei junto, que eu nunca mais vi. Vai acontecer alguma coisa. Meu irmão, fique firme na palavra. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Amém? Permaneça firme na palavra. Coloque a sua mente na palavra. É por isso que a palavra fala que nós devemos levar cativo a obediência de Cristo. Porque não necessariamente é no automático que a sua mente ela vai pensar na palavra. Amém? O nosso espírito está pronto, mas a nossa alma precisa estar constantemente dominada. Por isso que Eva pecou, porque ela começou a olhar para a árvore e começou a agir com a sua emoção, com a sua aparência, começou a ver que a árvore é bonita. E aí foi o começo de tudo para que ela errasse, porque ela deixou ser guiada por suas emoções. E aí quando a gente permaneceu ali, deu 5 minutos, o camarada voltou lá, então, sargento, acabou de sair nesse exato momento uma pessoa, tem uma vaga para você. Ai, Jesuscidência, né, Bá? Olha aí, permaneça, tire o foco do problema, tire o foco da tribulação, não vai resolver. Será? Não, será que está aberto? Será que alguém lá vai atender? Será? Não vai resolver nada. Amém, gente? Mas a fé na palavra vai resolver, porque Deus, Ele não vai te abandonar. Amém? Deus me trouxe aqui, não para me deixar na mão, meu irmão. Deus cuidou de mim até aqui. Amém? 1 Pedro capítulo 3. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 10. Uma outra dica para que a sua mente fique em paz. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Amém, gente? Então, muitas vezes a gente está achando que a nossa confissão de fé é uma questão apenas de nós criarmos coisas externas. Mas a primeira parte da nossa confissão é criar uma mentalidade positiva. Porque eu não consigo viver uma vida positiva com uma mentalidade negativa. Eu não consigo viver uma vida de fé, uma vida positiva com uma mentalidade negativa. Amém? Ai, tem salmão, mas falta molho de maracujá. Por que você me trouxe para esse lugar? Ai, está um hotel aqui, mas a água está gelada. Ai, para que eu não vou entrar nessa água? Ai, meu Deus do céu, sabe? Tudo está ruim, uma mente negativa. E uma mente negativa, ela te impede de criar soluções. Porque às vezes está tão focado no problema que não tem espaço para que o Espírito te traga a solução. A mente está tão agitada no problema, de falar do problema, que às vezes a sua mente não consegue alcançar a solução. O Espírito está falando, mas a mente não consegue deixar o Espírito falar. E uma coisa que me veio meditando nessa mensagem é que a minha e a sua mente, ela precisa autorizar aquilo que o Espírito falou dentro de você.
A minha mente, ela precisa autorizar o que o Espírito falou dentro de você. Amém? Quer ver um exemplo? Você veio para uma boa igreja, você tem a palavra da fé, mas se você ficar aqui julgando a todo momento, ficar brigando com a visão, meu irmão, você vai ficar patinando. Por quê? Porque Deus já te trouxe para cá, o Espírito Santo te trouxe para cá, querido. Se você, na sua mente, não concordar com o teu espírito, Deus não tem como fazer uma obra na sua vida. Porque a mente, ela precisa autorizar o que está dentro do seu espírito. E você precisa trazer ela cativa. E falar, ó, o Espírito Santo que me trouxe aqui. É por isso que eu vou abraçar a visão. Eu não posso ficar parcialmente. Sabe, a Bíblia fala lá em Provérbios, eu anotei aqui, mas vou citar só o que ele fala. Ele fala assim, ó, beba da sua fonte. Beba da sua fonte. Alguém arregalou o olho, eu vou citar o versículo aqui que fica melhor. Porque vai que você acha que é porque eu sou carioca, eu estou inventando versículo. Olha aí, ó. Provérbios, aliás. Provérbios. Eu anotei aqui. Provérbios 5,15. Provérbios 5,15. Ó, a irmã ali que desligou ali o computador, e não estou vendo o tempo não, hein, pastor? Se eu passar... Estou brincando, acontece ali várias vezes, viu? Não é culpa da irmã ali. Provérbios 5,15, diz lá, bebe água da tua fonte e das correntes do seu poço. Deus é um Deus específico. Deus é um Deus intencional. Deus te trouxe para esse lugar aqui com um propósito para que você abrace essa visão aqui. Não deixe a sua mente atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Beba da fonte onde Deus te colocou. É engraçado como a gente vai chegando assim perto do pastor, às vezes algumas pessoas, o militar já entende mais fácil isso, né? Mas quando a gente vai abraçando o pastor, algumas pessoas não entendem a diferença entre a gente abraçar a visão, abraçar a autoridade e bajulação, sabe? É porque a gente entendeu a importância de abraçar a visão, abraçar a liderança. Várias vezes quando estamos reunidos em liderança, o pastor fala como ele abraça o pastor Joselito, como ele ensinou o Jefter a abraçar a visão do ministério. Porque isso é bênção de Deus para mim e para a sua vida. Amós capítulo 3, versículo 3 fala, como andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Como é que eu vou avançar se eu não tiver de comum acordo? Amém? Então traga a sua mente para a obediência, por mais que às vezes não é confortável. Eu lembro de um dia que, logo que eu cheguei na igreja, irmã, 50 minutos aí, volta no zero. Aí, eu lembro de um dia que eu cheguei aqui e ouvia desde do outro lugar, graças a Deus pela outra igreja, a Bíblia fala sobre honrar os seus pastores. Eu sei que eu estou no novo tempo, meu coração voltou para cá, mas eu honro de onde eu vim também. E eu fui bem ensinado sobre beber da fonte. Só que eu pensava na minha cabeça, esse pastor, ele quer me prender. Esse pastor, ele quer me segurar, cara. Eu conheço, rapaz, eu sou lá do Muquiço. Ele quer ficar falando para mim, para só ouvir mensagem. Eu sei, eu estou maduro o suficiente para peneirar aquilo. Eu sei, tá, pastor? Fica tranquilo, que eu sei. Eu vou lá, eu vou ouvir, é bênção, é palavra de Deus, é todo mundo de Jesus. E aí depois eu volto, mas eu sei, tá? Fica tranquilo. E aí eu estava nessa mentalidade. E aí eu tinha ouvido aqui, né? Beba da sua fonte. Tem os livros do ministério aqui que tem uma coordenação, que lê os livros e vê o alimento prontinho para você só chegar, mamão com açúcar, não precisa nem comer. Bota na injeção e bota na veia. Nem mastigar você vai ter trabalho.
E eu não, eu vou lá. Aí eu vou falar o nome do curso, mas eu não estou falando mal do curso. Talvez seja a pessoa que tenha ministrado. Porque tem a ver com o que eu vou falar, o nome do curso. É proposital. E eu fui fazer um curso que o curso pode ter sido benção. Mas eu não sei se a pessoa estava tão em condições de ministrar. Esse curso chamava Homem ao Máximo. Aí eu falei, eu vou lá fazer esse curso aí. Vou ver se eu viro homem, né? Vamos lá, né? E aí, eu fui lá investir, porque principalmente eu não tive uma referência tão masculina. E eu sempre investi isso assim no começo. Eu tinha aquele livro lá, Teleios, Homem, né? E eu fui investir na minha vida em relação a isso. Essa era a intenção do meu coração. E quando eu cheguei lá, eram lições. E aí, a primeira lição, sexualidade. Aí a gente falava sobre sexualidade. Aí ele dizia tudo que estava escrito na apostila, tinha uma apostila preparadinha. Aí no final ele falava assim sempre, mas irmãos, vocês sabem, a gente não consegue, porque a gente é pecador mesmo, sabe? A gente não consegue, eu sei, mas é difícil. Aí beleza, né? Fui para casa, estava ouvindo aqui diferente, estou tentando. Aí voltei lá, vamos ver se na segunda aula eu consigo. Aí na segunda aula falou sobre vida financeira. Chegou lá, falou como o homem tem que administrar tudo isso. No final ele falou, sabe como é que é, gente? A gente não consegue. A gente é pecador mesmo. Sabe? Aí eu falei, amor, vamos dar mais uma chance, né? Eu estou ouvindo uma coisa diferente lá na Asa Sul, era na 513 ainda, mas vamos dar uma chance, né? Vai que essas duas aí foi uma questão de... Aí eu voltei para a terceira aula. Vamos lá, vamos virar homem essa vez vira homem, nem que seja pela insistência. Nem que seja pela insistência. Aí eu cheguei lá, um outro tema. De novo. Aí no final, qual era a frase? Não dá. A gente cede ao pecado. Não dá, não tem como a gente resistir a tentações. Querido, tinha outras aulas, eu falei, amor, eu cheguei para ser homem ao máximo, eu virei homem mínimo. Pergunta essa, eu não falei. A minha intenção era ser homem ao máximo. Por isso que eu falei o nome, tá? Eu falei, deixa eu ir lá mesmo no que Deus me colocou. Olha só como é. E às vezes a gente acha assim, ó, escuta a palavra daqui, lê as literaturas. Sabe o que é? Não, fica tranquilo. Eu sei, eu tenho maturidade, viu, pastor? Para peneirar. Imagina só, estava começando na 513. Imagina só, eu chegando e ouvindo aquilo, e trazendo aquilo para mim, trazendo aquilo para mim. Veja a diferença, veja como é importante a gente se atentar, como nós temos alimentado a nossa mente, como nós temos alimentado a nossa alma, o que temos colocado diante dos nossos olhos. Amém? Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma. Se Deus te chamou para esse lugar, veste essa camisa, abraça isso aqui. Abraça com força. Sabe, meu irmão? Torcida de futebol, o cara abraça, chora, abraça o outro. Agora fala de igreja, não, ele quer me violar, ele quer... Sabe, queridos? Deus é bom, beba da sua fonte. Qual é a sua confiança? Não é o que eu falei, não é o que o pastor Wellington falou, mas se o Espírito Santo te trouxe aqui, confie no Espírito Santo. Se o Espírito Santo te deu o pastor Wellington, é ele o seu pastor. Pode ser um que você ache mais legalzão não, mas é ele que você tem que sugar a unção, meu irmão. Sabe? Porque é nessa obediência que você vai avançar. E você precisa acalmar seus sentimentos, as suas emoções. Seja parte da solução, não seja parte do problema. Confie no Espírito Santo de Deus. Faça a sua mente concordar no que já está no teu espírito. O pastor já contou, eu lembro do irmão que estava lá no treinamento, já estava no treinamento ministerial. O irmão estava aqui e estava ali com a mente. Eu não acredito nesse negócio de falar em línguas não. Eu não acredito nesse negócio de falar em línguas não. Eu não acredito nesse falar. E todo dia ouvindo aqui orar em línguas. Aí depois de um tempo que foi lá pegar o livro em línguas. Sabe, querido, se alguma coisa você tem que crescer em Deus, na visão, alimente então. Vai lá na farmacinha lá da irmã Jussane. Pega lá. Pega lá o remédio.
Pega lá o remédio. Qual é a parte que você precisa avançar? Sabe, essa semana retrasada, semana passada eu fui pregar em São Sebastião sobre a autoridade do crente. Eu fui de novo ler a autoridade do crente. Eu nunca tinha tido revelação do que quando falava assim, né? Ei, queridos, se Jesus é o cabeça, ele está assentado, você também está assentado, que você é o corpo. Aí no versículo não fala isso em Lucas. Aí eu li, eu falei, agora eu entendi. O corpo faz parte da cabeça. E é por isso que eu estou sentado. Que coisa simplesinha. Já tinha expulsado uns 33 demônios, já tinha falado sobre a autoridade do crente, mas não tinha chegado a essa revelação. E toda a aula de autoridade do crente fala sobre esse texto de Lucas. Olha como é importante você parar para ler as mesmas coisas. Para você trazer a sua mente em concordância. Amém? Deus é bom? Está sendo abençoado de alguma forma nessa noite? Amém? Josué 1:8, um versículo que a gente cita muitas vezes, diz lá: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Essa palavra medita significa rugir, resmungar, falar. Em vez de resmungar o negativo, resmungue a palavra de Deus. Amém? O ouvido mais próximo da sua boca é o seu. É igual aquele looping lá do Rios, que fica vendo videozinho toda hora lá e no mesmo vídeo não para. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, do fruto da tua boca comerá o quê? O seu ventre. Então o que você fala é o que você vai colocar para dentro de você. O que você fala é o que você vai colocar para dentro de você. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino vai ser um sucesso celestial. Esse menino vai ser um sucesso celestial. Se está bom para você, está bom para Deus. Amém? Jesus, ele chega a falar, o que sai pela boca é o que contamina o homem. Provérbios 12:18 fala, seus lábios são medicina para a sua mente. Amém? Uma outra dica que eu queria te dar, não deixe ninguém colocar um rótulo em você. Amém, queridos? Não deixe colocar um rótulo na sua mente. Dá a garrafinha, amor, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que tem aqui dentro? Pois é, você acha que tem água, mas se eu te falar que eu coloquei soro fisiológico em casa? Porque você olhou para o rótulo, não é isso? E se eu tirar o rótulo, como é que você vai saber que é água? Você pode supor. Sabe, queridos, não deixe Satanás colocar rótulos na sua mente. Não deixe Satanás colocar rótulos do seu passado, de partidarista, do que for. A sua identidade está em Cristo Jesus. Você é o que Deus falou que você é e ponto final. Amém? Você não é o que sua mente está querendo falar com você, o que as pessoas estão querendo falar com você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? A gente precisa lembrar disso, porque muitas vezes aquilo que eu tenho colocado diante dos meus olhos tem saído no automático, sem eu perceber. Eu lembro no Rio que, JR vai lembrar também, carioca, o pessoal mais velho ficava com um radinho no ouvido aqui, né? Ele está no Maracanã, ele está assistindo o jogo, mas ele está com um radinho aqui no ouvido, vendo o jogo. E o cara está cantando aqui no ouvido, e ele está ouvindo. Aí tu fala assim, não entende nada, o cara está vendo o jogo, para que ele está ouvindo? E aí, o pessoal da antiga, eu lembro quando eu era pequeno, que o cara falava a escalação do começo ao final, sabe? Falava na lateral direita, na zaga, Leandro, na lateral esquerda, não sei o quê. Ei, medite na palavra dessa forma. E é isso que vai sair no momento de pressão. Amém? Tome cuidado, sabe? Com que, às vezes tem coisas como eu gosto de falar, né? Sobre, é pecado, não é pecado? Mas o que você está gastando tempo, sabe? Uma novela. Filme é pecado? Não, o pastor já falou sobre isso.
sabe? Mas toma cuidado em relação ao que você tem colocado os seus olhos. Não sei se você já assistiu no passado, mas eu lembro que a gente assistia a novelinha, aí tinha lá sempre um casal que o marido tratava mal a esposa. Quase batia nela ou batia. Aí na novela, ela saía de casa e ia trabalhar. No trabalho, tinha um camarada que começava a tratar ela bem. Mas não faz isso, teu marido. E ela voltava para casa, na novela aparecia o casal brigando, tratando ela mal, traindo ela. E aí, ela vai para o trabalho, na novela aparecia o cara tratando ela bem. O que você fazia? Você começava a torcer para o cara do trabalho. É ou não é? Sem você perceber. Você começa a torcer para o cara do trabalho. Ai, tomara que ela fique com ele, não precisa nem separar. Fica logo com o cara do trabalho que trata ela bem. Ou então separa logo. E aí quando vê, você está começando a torcer por um adultério. Não é isso? Sem você perceber. Sem você perceber, você está torcendo por um adultério ali. Por quê? Nós somos influenciados pelos nossos olhos. Amém? Não é uma questão, é pecado? Não é pecado? É pecado talvez escutar a música do mundo? Já disse aqui. Eu adolescente, hoje eu meditando, eu entendo. Por que eu tinha umas tristezas lá? Adolescente, 15 anos, ouvindo, às vezes, estou me sentindo muito sozinho. Eu vou pensar em quê? Eu vou me sentir o quê? Aí sai dessa questão, é música do, não sei o quê, é música de crente. O que está trazendo isso para você? Qual é a edificação que está trazendo para a sua vida? Você tem um propósito diante de Deus, não perca tempo. Não perca tempo, porque a pressão, ela vem do nada, e ela não espera. Você precisa estar preparado com a sua mente. Você precisa estar preparado com a sua mente. E o que vai acontecer na hora da pressão é o quanto você se preparou durante a semana, o quanto você botou a palavra diante de você. Eu não sei, tem gente que tem muito tempo aí, eu estou tentando ter mais tempo, então eu estou aprendendo, estou botando fonezinho na academia para ouvir mensagem, para ver se eu cresço, para ver se eu avanço. Eu estou aproveitando o meu tempo, sabe? Crente tem que ler uma literatura, tem que ler a palavra para avançar. Como eu sempre falo, gabinete não é para gente fraca. Procura o pastor, aí ele sempre fala que ele ama sobre estar ajudando os irmãos da igreja. Mas antes você já se preocupou em investir naquela área que você precisa avançar? Porque às vezes a nossa mente, a área que a gente precisa avançar, é justamente aquilo que a gente precisa investir mais. É o quê? Saúde? Começa a investir sobre saúde, ler sobre saúde, ouvir mensagens sobre saúde. É identidade, sabe? Eu me sinto triste. Todos nós estamos passando problema. Não deixe esse rótulo de que eu estou passando um problema, eu sou menos de Deus, eu tenho menos fé. Menos fé. Não deixe esse rótulo entrar na sua mente. Amém? Mas eu preciso fazer algo em relação a isso. Eu tenho liberdade para acessar a palavra da fé. Amém? Como eu disse, da farmacinha lá. Agora tem gente que é o contrário, né? Uma mentalidade doente. Aí vai para a farmácia como se fosse para o shopping, né? Chega na farmácia, está andando lá, o farmacêutico pergunta, e aí? Está fazendo o quê, minha senhora? Estou aqui para ver o que tem de bom para hoje. Não está passando nada, mas uma mentalidade doente. Tudo é remédio, tudo é remédio. O remédio é pecado? Longe disso. Longe disso. Mas do que você está enchendo a sua mentalidade? É de cura? É de vida? É de que você é Cristo Jesus? É da palavra de Deus? É isso que vai sair na hora da pressão? É de provisão do alto? É porque Deus é o seu provedor? Amém? A Bíblia fala lá em 2 Reis, para a gente ir finalizando. Ministério de Música, pode me ajudar? Ministério de Música, Ana, pode me ajudar? Essa é fiel mesmo, não é não? Rapaz, só essa menina ela já faz um reboliço, amém? A unção que está na vida dela. Segunda Reis 4, que a gente estava lendo antes, versículo 21.
Diz lá, logo após o menino ter morrido, versículo 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Versículo 22. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: ei, tudo vai bem. Amém? Ei, queridos, tudo vai bem. Amém? Tudo vai bem. Eu já li esse livro aqui. E no final dele está escrito que já deu tudo certo no final. Amém? Amém, queridos? Descanse a sua mente. E aí vamos lá para o versículo 25. Perdão. Deixa eu abrir aqui. Estou me adaptando aqui à tecnologia. Pagar um pastel para ele, por isso que ele falou isso. Segunda Reis, capítulo 4, carioca não é mole. Segunda Reis, capítulo 4, pulando para o verso 25, diz lá: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Sabe, eu vejo essa senhora aqui, essa irmã, no momento ali de pressão, mas ela soube discernir, sabe, aonde ela poderia buscar solução e aonde ela não poderia buscar solução. Se você não faz parte da solução, se você ficar falando, só é fofoca. Amém? Vá a quem resolve. A palavra de Deus resolve. Amém? A Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 15, verso 16, diz lá: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Você é chamado pelo nome do Senhor. Você não é chamado por TDAH, por uma mente acelerada. Amém? Você é chamado pelo Senhor dos exércitos. Você é filho do Pai Celestial. A sua mente é a mente de Cristo. Amém? Essa é a sua identidade. A palavra nos coloca na nossa identidade. Voltando lá para 2 Reis, capítulo 4. Verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Vamos lembrar, na velha aliança, as pessoas não tinham acesso direto ao Pai. Por isso que nesse momento aqui, o homem de Deus, o sacerdote, representou a Deus, representou a sua palavra, amém? E ele diz lá, a palavra diz lá: então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não o manifestou. Falando de alma, de mente, sabe, queridos, nós somos o povo da fé, mas tudo bem se você tiver uma alma também. Eu lembro que quando meu avô faleceu, eu estava aprendendo sobre fé, e naquele dia eu não derramei tantas lágrimas. Eu fui derramar em oração ali no meu quarto, mas com o tempo eu fui aprendendo, sabe? Se você tiver que chorar por alguma coisa, chore se for necessário. Amém? Às vezes a gente vem para a igreja, o que vão pensar de mim? Meu irmão, morreu um parente próximo, sabe? Essa semana.
A última coisa que eu estou preocupado em pregar com a minha vida nesse momento, eu quero chorar meu luto. Sabe, chore o seu luto. Você continua sendo da fé, só que você tem uma alma. A única diferença é essa. Não deixe rótulos, sabe, rótulos. Porque é isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo outro. A única diferença é, Eclesiastes 3 fala que há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Então a gente também precisa aprender o momento que a gente precisa se levantar, que a gente precisa seguir em frente. Amém? Você ter emoções e sentimentos não faz você ser menos da fé. Amém? Você precisar, às vezes, você está galgando, você está batalhando, e você precisar de um ombro amigo, de uma ajuda, não te faz menos de fé. A Bíblia fala que um paralítico foi levado até Jesus, e a Bíblia fala, vendo-lhe a fé de quem? Dos seus amigos, dos seus brothers, das suas migas. Amém? Tem um momento que é bom ter pessoas para pegar junto. Amém? E isso não te faz menos de fé. O que não pode é usar isso como uma bengala. O que eu não posso é usar isso eternamente. Eu preciso chegar um momento e falar, basta! Ei, meu irmão, eu vou abraçar essa palavra. Eu lembro de uma senhora lá, bem carioca, toda hora eu falo carioca, né? Parar um pouco. Mas tem uma senhora que ela estava passando um momento lá difícil de depressão. E ela chorava do nada, E ela foi aprendendo a palavra da fé, até que um dia ela indo, vindo na igreja chorando, tá perseverante, é isso mesmo, continua. Até o dia que começou a descer a lágrima, ela, volta! Volta! Que nem aquelas vó carioca, bem cariocona mesmo, aquele escândalo. E aí ela, volta lágrima! Eu não vou mais chorar uma lágrima, porque eu tenho a mente de Cristo agora. A alegria do Senhor é minha força. E aquela mulher ficou curada. Amém? Tem que ter esse momento do basta. Do volta! Tá bom, pedi ajuda. Foi ajuda, mas agora eu sei que o Espírito habita dentro de mim. Eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. E nada vai me parar. Amém? E a paz agora é que domina a minha mente. Porque já deu certo, porque eu creio que o maior habita em mim, com vontade, sem vontade, sentindo muita emoção, sentindo pouca emoção, domingo à noite, segunda às 6 horas da manhã para levantar 17 graus, eu sou de Deus nesse momento também, amém? E a Bíblia continua lá, no versículo 30, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a sua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu Geazi, passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Versículo 32, tendo o profeta chegado à casa, e eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, pondo a sua boca sobre a boca dele. Pondo a sua boca sobre a boca dele. O que a gente aprendeu quando a gente recebeu a Jesus? Que a gente crê com o coração e confessar com a sua boca, nós seremos salvos, não é isso? Se a sua boca te tirou do inferno, o que sua boca não pode fazer e te tirar de outras situações? A sua boca pode te tirar da pressão, a tua boca pode te tirar da crise de ansiedade, a tua boca pode te tirar da depressão, em nome de Jesus, amém? E ele diz lá, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ele disse, toma o teu filho.
Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra. Toma o seu filho e saiu. Amém, queridos? Deus é bom. O sangue de Jesus alcançou a nossa mente também. Amém. Filipenses 4, ele diz lá: não esteja ansioso por coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. E qual é a consequência? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus sentimentos e a sua mente em Cristo Jesus. E depois ele continua lá, e eu gosto muito desse texto, e eu sempre chamo ele de peneira da mente, porque eu preciso me descolar do meu pensamento. Eu ouvi uma psicóloga falando isso, e psicóloga não é de Satanás não, tá bom, gente? Agora, a minha esperança precisa estar no Senhor. Porque quando você está cuidando do teu corpo, tu não procura um personal? E por que psicóloga é de Satanás? Mas a unção está na palavra de Deus. É a unção que quebra todo o jugo do inferno. Amém? Eu vejo muitas vezes que o cientista só repete muitos princípios que estão na palavra. É porque às vezes a gente não chegou nesse ponto. Aí ele fala a palavra, uma coisa que no gabinete ou no culto eu não quis ouvir. E aí ele me ajuda lá. A Bíblia já fala sobre cuidar do corpo, mas eu tenho que ir lá no personal, né? Mas a Bíblia já falava, eu podia confiar só na palavra. E assim acontece. E aí tem a peneira da alma, no último versículo do capítulo 4, que tudo que for santo, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, isso ocupe o vosso pensamento. Então, não ache que seu pensamento é você. Saia do seu pensamento e olhe para ele, e diga, eu estou pensando isso. E aí você pega a palavra e vê, deixa eu ver, Filipenses 4:8. Esse pensamento passou pela peneira, que eu sou menor, que eu não vou conseguir, que comigo não vai dar certo? Existe algum louvor? Existe alguma virtude? Não. Então joga fora, não ficou na peneira. Não passou pela peneira. Essa é a peneira do pensamento. Agora, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou nação santa. Eu sou uma bênção. Deveras, a minha esperança não será frustrada. Passou pela peneira? Passou. Abrace isso. Pegue lá, Filipenses 4:8. Todo dia que você acordar, todo dia que tiver uma batalha na tua mente, pegue esse texto e fale, deixa eu ver. Deixa eu ver se está passando na peneira o que eu estou pensando. Olha e fale, eu estou pensando isso. Diga para você mesmo, eu estou pensando isso. Passa na peneira? Não passa. Joga fora em nome de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Existe